Olá pessoal, estamos aqui para esse segundo vídeo sobre caminhão caçamba. Dicas importantes para quem vai começar na atividade. Eu já disse aqui, quero repetir que as dicas que estão sendo expostas aqui não servem necessariamente para aquelas pessoas que já estão na atividade há muito tempo, as pessoas experientes. As dicas aqui são voltadas mais para as pessoas que querem adquirir um caminhão caçamba, iniciar na atividade, mas não encontram muitas respostas nos meios de pesquisas hoje colocados à disposição, como por exemplo a internet, né? Nós vimos no vídeo passado alguma coisa sobre a atividade de caminhão caçamba, mais especificamente sobre as receitas que podem ser obtidas e os contratantes de um caminhão caçamba. Neste vídeo, pessoal, eu quero ser mais específico em relação a como você pode comprar o seu caminhão caçamba, né? Então, existem várias dicas a serem dadas aqui que podem contribuir para que a pessoa que está iniciando a atividade não tenha tanto prejuízo, não tenha um prejuízo, né? Encurtar os caminhos para que ela possa alcançar os objetivos e não tenha prejuízo, porque quando você faz as coisas sem muita informação, o risco de você ter prejuízo, se frustrar, é muito grande. Então a proposta nossa aqui não é esgotar o assunto de como você comprar um caminhão caçamba, mas dá algumas dicas importantíssimas, como por exemplo, quais as marcas e modelos indicados para a atividade de caminhão caçamba, como você pode comprar um veículo novo, né? Como você pode comprar, em que circunstâncias, quais os cuidados ao comprar um veículo usado, quais os cuidados, as inspeções, as vistorias, né? O cuidado visual que você tem que ter para saber que está comprando uma máquina, um veículo bom, e quais os caminhos para você formalizar e regularizar o teu caminhão para que você possa trabalhar tranquilo, para que você possa trabalhar sossegado. Então o primeiro ponto aí, pessoal, é em relação às marcas e modelos indicados para atividade. Você sabe, eu já te falei naquele primeiro vídeo, que a atividade do caminhão caçamba é uma atividade específica, especial, na medida em que o caminhão ele é muito exigido num curto período de tempo, né? Ele é muito exigido, tanto a máquina, né, quanto a parte mecânica, né? Todos os sistemas do caminhão são exigidos em razão da variedade da carga, que muitas vezes é muito pesado. Por exemplo, entulho gasta muito pneu, gasta muito motor, embreagem e freios. Isso aí traz uma relação importante com a questão da manutenção. E aí você cai na questão de escolha de um caminhão que te dê menos manutenção. Então eu vou falar aqui para você as marcas mais famosas, mais consagradas popularmente para essa atividade. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo, porque eu não estou falando que só tem essas marcas. Eu estou dizendo que são as marcas mais consagradas por quem exerce a atividade de caminhão caçamba. Então pode ser que eu fale uma marca aqui que alguém já teve uma experiência boa e possa indicar. Mas eu quero te dizer que as marcas mais famosas que o pessoal indica são a Mercedes-Benz, o caminhão Volvo, o caminhão Ford e o Volkswagen. Veja, tem gente que gosta de colocar o caminhão Volkswagen à frente do caminhão Ford, acha que o chassi dele é melhor que o caminhão Ford. Mas tem gente também que, por outro lado, fala que o Ford é melhor que o Volkswagen, né? A questão do Volkswagen, eu posso dizer o seguinte: ele tem um motor muito potente, muito consagrado, que é o motor Work, né? O caminhão Ford, pessoal, comenta-se, né, que ele não tem um chassi tão bom,
Mas veja, se eu fosse colocar numa ordem assim dos mais famosos, a ordem seria essa: Mercedes-Benz, Volvo, Ford e Volkswagen, com essa variação, né? Essas são as marcas mais famosas. Gente, é importante quando você for comprar um caminhão, esse caminhão, especialmente, ele preferencialmente seja um caminhão traçado e trucado. Traçado, eu quero dizer que ele tem uma tração traseira, e trucado é que ele tem um terceiro eixo, porque essas duas características adicionais do caminhão vão proporcionar maior robustez, maior força para o caminhão. E é engraçado isso, porque quando você vai oferecer o teu serviço para aquelas pessoas interessadas no serviço de caminhão caçamba, elas te perguntam: teu caminhão é traçado? Teu caminhão é trucado? Porque elas dão preferência para esses tipos de máquinas, que são máquinas mais robustas, mais fortes e que produzem mais no serviço. Bom, na hora de comprar teu caminhão também, você tem que ter em mente quais são as garantias que são oferecidas pelas concessionárias. É impossível para a gente saber atualmente quais são. Você que vai ter que fazer uma pesquisa e vai ter que perder um pouquinho de tempo para saber, às vezes, a combinação de fatores, né, em relação a tudo isso que eu te falei agora, mais as garantias oferecidas, vai fazer com que você escolha determinada marca e modelo. Até porque você ali, olhando diretamente, é importante que você vá na concessionária olhar o caminhão, você acaba se afeiçoando por um tipo de marca e modelo, combinando todos esses fatores que eu te falei. Então, perca um pouquinho de tempo, mas faça uma escolha acertada, baseado nisso, falando dentro dessa base, desses parâmetros que eu estou te dizendo. Comprando um caminhão novo, você tem que pensar como você vai pagar esses recursos. Eventualmente, se você tiver todos os recursos, ótimo, ótimo, beleza, você vai começar a trabalhar sem nenhuma dívida. Mas hoje é perfeitamente possível você comprar, financiar um caminhão até 100% dele, do valor, inclusive um caminhão novo, e conseguir colocar o caminhão para trabalhar, receber parte dos recursos, você pagar esse financiamento e ainda ter um lucro. Isso é perfeitamente possível. É impossível? Não é impossível. É perfeitamente possível. Depois de comprar, interessante até que antes de comprar você vá pesquisando, né, se tem serviço, para que, eventualmente, esteja saindo, por exemplo, uma obra grande, que vai precisar de caminhão, você já tenha mais ou menos a coisa engatilhada para poder encaixar esse caminhão e pagar teu financiamento e ainda obter um lucro. Quando a gente fala em financiamento, a gente pensa em dois tipos: financiamentos de recursos privados, que são recursos dos bancos. Os bancos emprestam para pessoa física ou pessoa jurídica, para quem quer comprar um caminhão, e aquele caminhão fica com garantia. Hoje, duas espécies de financiamentos que estão em voga: o financiamento em si e a questão do leasing. O leasing é diferente do financiamento propriamente dito, porque na verdade o leasing ele se encaixa como um empréstimo, e ao final do contrato você tem a opção de compra do caminhão, pagando eventualmente um saldo residual. Isso é o que está aí à disposição nos bancos privados. É interessante que você já tenha formado um relacionamento bancário com determinada instituição financeira, porque isso favorece o teu cadastro para que seja facilitado esse financiamento, né? Então você tem que ter um relacionamento bancário. Hoje os bancos não vão emprestando aí para primeiro que aparece na agência, né? Você tem que ter um relacionamento bancário. Você tem que ter uma relação com o banco. Bom, a outra linha de financiamento que eu queria falar para você é o financiamento de recursos públicos. Esse financiamento é intermediado, mais propriamente dito, pelo BNDES. O BNDES recebe recursos do governo e repassa como incentivo à atividade privada. É uma forma que o governo tem de incentivar a atividade privada e gerar emprego. Especificamente sobre o caminhão caçamba, há dois tipos de programas para financiamento: um para pessoa física e o outro para pessoa jurídica, né?
A diferença que tem entre e outro financiamento vai ser mais na questão da burocracia, porque efetivamente, em relação à taxa de juro, prazos, garantias e carências, são praticamente as mesmas exigências. No caso da pessoa jurídica, o BNDES ele exige um prazo mínimo de faturamento, vai ter que comprovar. Em todos os casos, tanto no caso de pessoa física quanto no caso de pessoa jurídica, vai ter que ter uma regularidade fiscal. A pessoa vai ter que estar com o INSS em dia, vai ter que estar com o fundo de garantia em dia, não vai ter que ter dívidas perante a União, quitado o INSS, né, tributos federais tem que estar em dia, não pode estar com o nome sujo, porque senão você não consegue fazer o financiamento. Olha, o financiamento através do BNDES não é feito diretamente pelo próprio BNDES. Na verdade, ele repassa os recursos a um banco privado e o banco privado é que burocratiza o financiamento, é que faz o financiamento, mas isso com esses recursos do BNDES. O BNDES ele não recebe diretamente pedidos de financiamento. O pedido de financiamento pelo BNDES tem que ser feito no banco. Aí a gente cai naquela importância do relacionamento que você tem que ter com o banco. Aliás, eu quero te falar um negócio. Esse financiamento pelo BNDES não é uma coisa assim que está muito à mostra pelos gerentes dos bancos, não. Os gerentes dos bancos eles não costumam colocar muito em evidência esse financiamento, porque não é um financiamento que dá muito lucro para a instituição financeira. Então você tem que chegar lá, que você tem um relacionamento assim mais próximo com o gerente e dizer, ó, eu quero aquele financiamento do BNDES que está engavetado aí na tua gaveta, entendeu? Então você tem que forçar um pouquinho a barra porque ele tem essa linha de crédito, tem essa linha, pode oferecer, mas eles não oferecem porque não dá muito lucro. Então olha só, gente, em linhas gerais, o financiamento do BNDES, ele oferece uma taxa hoje, que hoje, em 2014, final de 2014, está gerando em torno de 6%. É uma taxa muito atraente quando você considerar que hoje a taxa Selic está em torno de 11%, a taxa que remunera os tributos federais. Então, é uma taxa muito boa. O prazo de financiamento do BNDES é de até 10 anos. Tendo uma carência de 3 a 6 meses. Então, feito financiamento, comprado o caminhão, o BNDES ainda oferece uma carência, ou seja, você fica sem pagar a prestação nesse prazo de 3 a 6 meses, correto? Bom, além disso, se for um financiamento de um veículo usado, o banco, o BNDES, ele só financia veículos com até 15 anos de uso. Acima disso, não financia. Bom, se tratando de veículo novo, é possível financiar o próprio caminhão, é possível financiar a caçamba e o seguro. Tá? Se for veículo usado, é possível acontecer esse tipo de financiamento também, tanto do caminhão quanto da caçamba e o seguro. Só que aí tem que ser pessoa jurídica. É um financiamento muito atraente, a carência também acaba por tornar o financiamento atraente, só que tem essas exigências, né, de um relacionamento bancário e essa questão do faturamento para pessoa jurídica. Bom, vamos falar agora comprando efetivamente um caminhão usado, né? Já falamos da definição da marca e o modelo, e baseado nessa informação que eu te passei lá daqueles veículos considerados top para atividade, você vai escolher o modelo que você quiser, certo? Sendo novo ou usado. A partir daí, se for um veículo usado, é muito importante que você vá até o site da FIP, www.fip.org.br, e faça uma pesquisa na tabela lá, porque lá vai estar vigorando o que o mercado está praticando para aquele veículo que você quer. Aquela tabela não é necessariamente o que você vai conseguir aí um preço no mercado, porque aquilo lá é mais ou menos uma média do que acontece em todo o território nacional. Mas a tabela FIP já serve um norte, um guia para você saber com que valores você vai estar trabalhando. A partir desse valor da tabela FIP, faça uma busca nos sites especializados de vendas de veículos. Tem sites especializados, inclusive, na venda de caminhões. E lá você vai encontrar.
Tem aqueles sites de mercados, sites populares de venda, né, de produtos, de qualquer tipo de produtos, por exemplo, OLX, Bom Negócio, Mercado Livre, que até tem anúncio lá de caminhão. Então é muito bom você pesquisar para saber se aquilo que estão pedindo está mais ou menos enquadrado na tabela FIPE, ok? Bom, você pode também fazer uma pesquisa nas garagens que vendem caminhão aí na tua cidade. Faça leva a tabela FIPE, leva mais ou menos que estão os preços que estão sendo praticados no mercado, e leve para esses garagistas e pergunte se você tem mais ou menos o veículo de marca e modelo que você quer. Aí você aproveita e acaba dando olhada nos preços que estão sendo praticados ali na garagem. Evidentemente, ali na garagem o preço está um pouco acima, está um pouco inflacionado, porque o garagista também quer lucro, né? Às vezes tem um caminhão lá particular e ele quer colocar o preço um pouquinho acima e obtenção de lucro. Não quer dizer que às vezes você não possa fazer um bom negócio na garagem. Existe às vezes caminhões assim, você pode encontrar caminhões que te interessam, que sejam bons caminhões, que estejam bons de mecânica e tudo, e que seja até interessante, ainda que você pague um pouquinho a mais da comissão do garagista, você comprar esse caminhão. Né? Mas os particulares também você vai ter um parâmetro a partir dessas pesquisas para saber o preço que os particulares estão praticando. Bom, um outro ponto importante, um meio de pesquisa, é você conversar com outros motoristas de caminhão caçamba e falar, gente, eu estou procurando um caminhão, nesse modelo, esse ano, você sabe de alguém para vender? É muito importante esse contato, porque você já vai fazendo um relacionamento com os motoristas de caminhão caçamba. E aí aproveita para falar, você conhece quem são donos aqui de retas escavadeiras, quais as empresas que contratam, né, que costumam contratar. Já vai fazendo assim um banco de dados de informações necessárias para que quando você comece a atividade, você já tenha isso já pronto para pesquisar. Se você puder levar uma agenda, para colocar o nome e telefone dos motoristas que você for consultando, aquelas informações adicionais sobre contratantes de caminhão caçamba, leve para você anotar, porque você vai precisar. Uma dica muito importante que eu quero dar, quando você falar que está procurando um caminhão caçamba, não vai falar que você tem dinheiro em mãos. Ainda que você tenha, não diga, porque você sabe, hoje em dia tem malandro para todo lado. Se a pessoa descobrir que você tem dinheiro na mão, você coloca em risco tua família, você próprio, né? Então é muito importante. Fala que você vai financiar o caminhão. Mesmo que você tenha dinheiro, diga isso. Fala que você vai financiar. Olha, uma outra forma de pesquisa de caminhão usado é uma forma interessante e tem até gente que ganha a vida fazendo isso. Fazendo o quê? Procurando na internet, procurando nos jornais, procurando nos fóruns, no Fórum Federal e na Justiça Federal, estadual e no Fórum Trabalhistas, porque lá nesses fóruns eles fixam os editais de leilões para saber se tem algum caminhão caçamba que vai ser leiloado. Às vezes há coisas muito interessantes, e é que eu estou te falando. Tem gente até que ganha dinheiro comprando caminhão, dando uma reforminha, uma gabaritadazinha aí, e depois vende, obtendo um lucro excelente. Por quê? Porque nos leilões é possível você comprar um caminhão por até 60% do preço. E em determinados leilão, se for leilão de uma execução fiscal, por exemplo, que está sendo promovido pelo Estado ou federal, é possível você parcelar, dar uma entrada e parcelar o restante, entendeu? Então você faz uma compra parcelada com uma taxa de juros muito baixa. Então essa dica aí de leilões judiciais, tem até sites especializados na venda de leilão, na venda através de leilão, que você pode pesquisar. É uma dica muito boa, gente. Quem puder fazer, faz. Olha, vamos supor que você acabou de achar um caminhão que está te interessando, né? Olha, a dica não é comprar de cara, você sabe. Como em qualquer compra de carro, você tem que tomar os cuidados necessários. O principal cuidado que você tem que tomar é com o motor câmbio diferencial do caminhão,
porque são peças muito caras, além da embreagem também, que hoje está girando um kit embreagem remanufaturado, kit remanufaturado, que às vezes você acha remanufaturado muito bom, em torno de 1.600, 800, né, dependendo aí, de 800 a 1.600 reais, porque os preços oscilam muito. Você vai ver que em termos de fornecedores de peça de caminhão, como oscila, às vezes você encontra diferenças assim exorbitantes em relação ao preço e em relação ao outro. Eu não sei por que isso, mas tem muita diferença. Então você tem que pesquisar muito. Motor, câmbio diferencial e embreagem, é muito importante que você leve esse caminhão no mecânico. Às vezes você vai ter que levar em 2, 3 mecânicos. Se você não puder levar o caminhão em 2, 3 mecânicos, veja se você consegue um contato com 1 ou 2 mecânicos especializados que possam ir no local onde estiver o caminhão, na garagem, onde estiver, para fazer uma vistoria. Ainda que você tenha que pagar por esse serviço, vale a pena você vistoriar o caminhão. Se possível, obtenha um laudo, como se fosse uma declaração da situação por esse mecânico. Você tem que explicar para o mecânico que você não está comprometendo ele, mas que é um laudo. Se o caminhão estiver bom, né, falar, ó, as condições aparentemente demonstram que estavam boas. Se você também puder inspecionar os freios, o sistema de caçamba que envolve óleo também, os pneus, né? Visualmente dá para ver como é que estão as condições dos pneus, só que você tem que tomar um cuidado aqui, ó. Tem muita gente sacana que pega pneu já baleado e faz sulcos de pneus, sulcos ali nos pneus, aumentando os sulcos. Então ele vai com um sistema assim, elétrico ou um sistema quente, ele aumenta, afunda os sulcos de pneus, diminuindo a camada entre o final da borracha e a lona do pneu, né? Eles fazem isso para o pneu aparentar que são mais novos. Então você tem que tomar um cuidado com isso aí. Você vê que está muito torto assim, muito estranho os sulcos, você pode saber que foi feita essa sacanagem aí, né? Eventualmente tem gente que faz isso aí para fugir da fiscalização e até para aumentar um pouco o uso do pneu. Mas eu não aconselho fazer isso não, porque você coloca em risco teu caminhão, né? E você não está fazendo uma coisa certa, né? Agora, quando o cara faz isso para vender, aí eu acho que é uma sacanagem. Gente, a parte elétrica é muito importante você ir fiscalizar a parte elétrica, porque você gasta muito se tiver que fazer uma parte elétrica em caminhão. Tem a questão das luzes, a questão da bateria, né? A questão das peças elétricas ali ligadas diretamente ao motor. Então é bom fazer. Veja se o tacógrafo do caminhão está funcionando, porque o tacógrafo hoje é caro, está em torno de 800 mil reais um tacógrafo, né, recondicionado. E o tacógrafo, ele tem que estar selado, né, ele tem que estar inspecionado. Veja se tem o laudo de inspeção dele, se esse tacógrafo está inspecionado. Dá uma multa boa, dá uma multa pesada se a fiscalização, se os policiais rodoviários pegar e não está com tacógrafo. É possível até apreender o caminhão. A hora que você for inspecionar o caminhão também, se possível, inspecione durante, assim, deixa o caminhão parado em determinada posição e volte daqui 1 ou 2 horas para você não olhar embaixo do caminhão para ver se não tem vazamento, nem de óleo e nem na parte dianteira de água, porque pode ser que o radiador esteja furado. Então veja se tem água no radiador, veja se tem óleo no motor, dê uma inspecionada e daí 1 hora você volta para saber se não tem vazamento embaixo do caminhão, porque é um indicativo se tem alguma coisa errada ou não. Olha, estepe, macaco são coisas importantes. O macaco hoje de um caminhão é caro, um estepe é caro, então é bom você inspecionar. É importante. Tem gente que dá uma limpada no caminhão quando vai vender. Isso é errado. Então você tem que saber, pergunta para o vendedor, cadê o estepe? Cadê o macaco? Porque às vezes ele fica quietinho e tal e aproveita aquele estepe para rodar num outro veículo que ele comprar, e aí a hora que você for se dar conta do macaco do estepe, você não tem mais nem para onde reclamar. Bom,
Além da questão da inspeção, e isso eu poderia dizer também que é um elemento de inspeção do caminhão, é saber como é que está o licenciamento, se o IPVA dele está pago, se tem multa, inclusive multa ambiental, porque hoje os policiais eles estão de olho também na poluição, dependendo da quantidade de fumaça que o caminhão joga no meio ambiente, você recebe uma multa. Então você procura um despachante para te dar todas essas informações aí de multa do caminhão, né, que você está interessado em comprar. Bom, deu tudo certo, é o caminhão que você quer mesmo, né? Com a formalização disso. Aqui é um ponto importante, porque não se contente em formalizar a compra e venda somente através do recibo de transferência do caminhão. Não se contente. Por quê? Porque é importante se fazer um contratinho de compra e venda, onde está discriminando as condições do caminhão, a forma de pagamento, se você vai pagar com cheque, tal dia, mencione o cheque, mencione o banco, mencione o valor do cheque, mencione se for ordem bancária, mencione o banco que está sendo depositado, tudo ali no preto e no branco, porque se houver algum problema você está documentado. Né? E o recibo só do recibo de compra e venda, ele não traz essas informações adicionais necessárias para algum dia, Deus me livre, você ter que brigar na justiça por conta disso. Né? No contrato de compra e venda, você pode exigir, por exemplo, que quem está te vendendo assuma uma garantia de 90 dias por aqueles itens mais essenciais, que é motor, câmbio e diferencial. Quando quem está te vendendo é pessoa física, ela não é obrigada a assumir essa garantia, porque sendo pessoa física vendedor, ela não tem um intuito de lucro. Mas se você estiver comprando numa garagem, aí eles são obrigados a te dar uma garantia de 90 dias, está no Código de Defesa do Consumidor. Né? Eles são obrigados a te dar essa garantia e essa garantia não pode ficar restrita a só motor, câmbio e diferencial como normalmente eles fazem. Se você quiser pedir lá para estender algum tipo de outra garantia, por exemplo, bateria, né, alguma coisa, você tem que conversar, chegar num acordo, fazer essa contratação e colocar no papel, porque aí tá tudo no preto e no branco lá. E você tem um respaldo na eventual demanda judicial. É muito importante você ter em mente o seguinte, ó, se você olhar assim nos jornais, assim, pegar um diário oficial, acessar a internet, ver, pesquisar, tem muita demanda, muita briga judicial por conta de pessoas que compram o caminhão caçamba e depois dá algum problema e vai na justiça tentando receber aquele prejuízo. Olha, a justiça tem entendido hoje o seguinte, se a pessoa não fez vistoria no caminhão e no contrato não tinha uma garantia daquela determinada peça ali, o comprador não tem razão. A justiça não dá razão nesses casos, porque a justiça entende que hoje um caminhão com 10, 11, 12 anos de uso, ele está sendo transacionado, ele está sendo vendido naquelas condições normais de uso. Então, é perfeitamente previsível que quando você compra aquele caminhão, ele está com aquele desgaste, você está sujeito a sofrer algum tipo de prejuízo. Então, a não ser que aquela garantia esteja prevista no contrato ali que eu estou te falando, e você fez uma inspeção, você tem que fazer essa inspeção, a justiça não te dá razão, não adianta você reclamar. Então, aí a importância do contrato de compra e venda. Ok? Muita atenção à forma de pagamento, você tem que estar cercado das garantias, contrato assinado, recibo ali na iminência de ser assinado, para você fazer o pagamento do crédito em conta. Né? Cuidado com gente de fora, né? Cuidado com o pessoal de fora, pessoal que vem vender um caminhão na tua cidade, aí você não tem muita informação, aí os cuidados têm que ser adicional. O recibo de transferência tem que ser assinado e você tem 30 dias para transferir o caminhão para o teu nome, e eu quero te chamar a atenção que hoje, quando você reconhece firma no recibo de transferência, os cartórios, a maioria dos cartórios hoje estão sendo obrigados a informar para o Detran que aquela operação de compra e venda do veículo está sendo realizada. Então, hoje há essa informação, acho que até é uma informação automática que os cartórios estão dando. Olha, outra questão relacionada à regularização do caminhão caçamba
tá? É um registro denominado RNTRC, que é um registro perante a Agência Nacional do Transporte Terrestre, registrando lá perante essa agência de fiscalização que você tem um caminhão caçamba e está regularizado para exercer a atividade. Esse RNTRC, que é um registro nacional de transporte, ele é tirado mediante um cursinho que é feito normalmente no sindicato dos motoristas. Eles cobram mais ou menos 500 a 600 reais para você fazer esse cursinho ali, e você faz uma provinha, e aí você retira, eles te dão um certificado que é exatamente desse registro, que esse registro ele faz menção tanto a você como pessoa física ou pessoa jurídica, e faz menção também ao caminhão. Aí eles te dão esse certificado, te dão 2 carteirinhas, né, que você vai plastificar e vai deixar uma dentro de um caminhão, e te dá 2 adesivos para você colocar na porta, lateralmente nas 2 portas laterais do caminhão, né? Isso aí é importante para fiscalização, você colar esse adesivo, porque ali consta que o caminhão está registrado. Outra forma muito importante de formalização e regularização e que facilita quem está começando na atividade é abrir uma pessoa jurídica. Porque quando você abre uma pessoa jurídica, você tem facilidade na contratação. Normalmente as empresas pagam, mas elas querem nota fiscal. E se você fizer alguns procedimentos que a gente vê por aí, ó, eu não tenho nota fiscal, mas eu tiro a nota fiscal em nome de uma outra pessoa, de um colega que tem nota fiscal, não é um procedimento meio correto. Por quê? Porque você está intermediando uma situação ali, você fica dependendo dele para receber, porque se você coloca uma nota fiscal em nome de terceiro, esse terceiro que vai ter que colocar o número da conta corrente lá para a empresa fazer o pagamento para ele. Aí você fica na dependência dessa pessoa te repassar o valor. Então eu acho que não é uma coisa muito legal a se fazer. Tem gente que gosta de fazer, não se preocupe, mas eu não. Gente, essas são as informações gerais que eu queria te passar em relação à compra do caminhão caçamba. São informações relevantes que vão te ajudar muito na hora de comprar algo. Pela atenção e até os próximos vídeos aí, se Deus quiser.